queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. E todos os dias aqui nós estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da codificação espírita realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Estamos atualmente na segunda e última parte desta obra, que trata dos exemplos, no segundo capítulo, onde Kardec nos traz testemunhos de espíritos felizes, viveram bem, morreram bem, estão bem no mundo espiritual e trazem seus testemunhos. Hoje vamos ver aqui o doutor Vignal, ou Vinhal. Vou chamar de Vignal, pois é assim que se escreve, ok? Então, o doutor Vignal. Kardec diz, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, morto em 27 de março de 1865, o ano em que esse livro foi lançado. Na véspera do sepultamento, um sonâmbulo muito lúcido e que vê muito bem os espíritos, solicitado para se transportar junto dele e dizer se o via, respondeu. Então, o médium sonâmbulo foi solicitado a esse médium sonâmbulo que buscasse, na véspera do seu enterro, se transportar junto do desencarnado e dizer se o via. E aí, o médium sonâmbulo, que não estava onde estava o corpo, ele se desdobrou e foi lá ver o corpo físico e se o desencarnado estava ali perto do corpo físico, ok? E ele diz, veja um cadáver no qual se opera um trabalho extraordinário. Dir-se-ia uma massa que se agita e como alguma força que faz esforços para dela se libertar, mas que tem dificuldade para vencer a resistência. Eu não distingo a forma do espírito bem determinada. Então, ele está vendo ali o espírito se desprender do seu corpo físico, que ele ainda está neste trabalho. Podem ter ali, inclusive, espíritos presentes numa outra vibração acima, que pode não ser vista pelo médium. Pode estar acontecendo isso. Mas aqui o que ele vê é apenas esse trabalho do espírito se desprender do corpo físico. Então, ainda está ali como algo, não é, que busca se destacar do corpo como se fosse ainda uma massa. Por quê? Porque ainda não está de todo separado. E aí, Kardec diz que o espírito foi evocado na Sociedade de Paris em 31 de março. Então, no dia 26 de março, o médium viu que estava havendo esse desprendimento. No dia 31 de março, ou seja, 27, 28, 29, 30, 31, 5 dias depois, esse espírito foi evocado numa reunião para, se possível, podendo comparecer, responder algumas perguntas. Então, primeiro temos, ele apareceu, foi evocado, veio, e a primeira pergunta, caro senhor Vignal, todos os nossos antigos colegas da Sociedade de Paris conservam de vós a melhor recordação e eu, em particular, as excelentes relações que não cessaram entre nós. Em vos chamando em nosso meio, temos primeiro por objetivo dar-vos um testemunho de simpatia e ficaremos muito felizes se consentirdes ou se puderdes vir conversar conosco. Então, primeiro é a evocação e ao qual temos a resposta do Espírito que diz, caro amigo e digno mestre, a vossa, aquele falando com Kardec, com toda certeza, a vossa boa lembrança e os vossos testemunhos de simpatia me são muito sensíveis. Ou seja, ele fica muito feliz. Se hoje posso vir a vós e assistir livre e desligado a esta reunião de todos os nossos bons amigos e irmãos espíritas, é graças ao vosso bom pensamento e à assistência que as vossas preces me trouxeram. Olha como é importante orar pelos desencarnados, não é? Aqueles que estão desencarnando. Como as nossas preces podem ajudá-los a se desligar
dos despojos físicos. Como dizia, com justeza, o meu jovem secretário, eu estava impaciente para me comunicar. Desde o começo desta noite, empreguei todas as minhas forças espirituais para dominar esse desejo. Estava ansioso. Vossas conversas e as graves questões que agitastes, ou seja, que trouxeram à baila, em me interessando vivamente, tomaram a minha espera, ou tornaram a minha espera menos penosa. Perdoai, caro amigo, mas meu reconhecimento pedia para se manifestar. Então, ele realmente queria contribuir para os trabalhos da sociedade. E também se reunir aos amigos, se assim podemos dizer. E aí vem mais uma pergunta do mestre. Quereis nos dizer primeiro como vos encontrais no mundo dos espíritos? Ao mesmo tempo, quereis nos descrever o trabalho da separação, as vossas sensações naquele momento e dizer-nos ao cabo de quanto tempo vos reconhecestes? Ou seja, enfim, houve essa separação e o corpo ficou, e ele se reconheceu como o quê? Como um espírito, ponto. Porque o espírito é o ser desencarnado. A resposta do Sr. Vignal é: estou tão feliz quanto se pode sê-lo, quanto se pode ser feliz. Quando se vê confirmarem-se plenamente todos os pensamentos secretos que se pode haver emitido sobre uma doutrina consoladora e reparadora. Sou feliz. Sim, eu o sou, porque agora vejo sem nenhum obstáculo se desenvolver diante de mim o futuro da ciência e da filosofia espíritas. Mas afastemos por hoje essas digressões importunas. Virei de novo vos entreter a esse respeito, sabendo que a minha presença vos proporcionará tanto prazer quanto eu mesmo sinto em vos visitar. O dilaceramento, continua ele a responder, foi bastante rápido. Dilaceramento dos laços que uniam o corpo espiritual ao corpo físico, no momento da desencarnação. O dilaceramento foi bastante rápido, mais rápido que o meu pouco mérito me fazia esperar. Fui poderosamente ajudado pelo vosso concurso, ou seja, pelas preces que foram feitas a favor dele. E o vosso sonâmbulo, aquele médium que viu o trabalho dele se separar, não é? E o vosso sonâmbulo vos deu uma ideia muito límpida do fenômeno da separação para que eu não insista nisso. Era uma espécie de oscilação descontínua, uma espécie de arrastamento em dois sentidos opostos. O espírito triunfou, uma vez que estou aqui. Então, o corpo ainda, né, nos seus resíduos vitais, o atraiu ao corpo e ele ali se afastando e fazendo os desligamentos por não mais haver energia suficiente que possibilitasse a permanência junto ao corpo. Não deixei completamente o corpo, senão no momento em que foi depositado na terra. Retornei convosco. Ou seja, ele estava ali na véspera, já trabalhando a separação, mas foi apenas no momento em que o corpo foi enterrado, é que ele, enfim, se desligou totalmente. E quando os amigos saíram do cemitério, ele foi com eles. Retornei convosco. Pergunta: que pensais do serviço feito para os vossos funerais? Pergunta Kardec. Kardec ainda diz: fiz-me um dever assistir a ele. Nesse momento... Kardec diz: fiz-me um dever assistir a ele. Nesse momento, estáveis bastante desligado para vê-lo. E as preces que fiz por vós, não ostensivamente, ou seja, não em voz alta, bem entendido, chegaram a vós. Então, Kardec está dizendo que orou por ele, não é? E que se ele conseguiu receber as preces. Sim, como vos disse, ele já tinha dito, não é?
que as preces foram importantes. Mas mesmo assim, Kardec perguntou e ele respondeu: sim, como vos disse, a vossa assistência em tudo fez a sua parte. E regressei convosco, abandonando a minha velha crisálida, que é o corpo físico, não é? Crisálida é aquele receptáculo da borboleta, né, que fica ali, a crisálida, até que sai e bate as asas. As coisas materiais pouco me tocam, de resto sabeis. Eu não pensava senão na alma e em Deus. No fato, enfim, de estar liberto da matéria física densa e poder seguir o seu caminho. Pergunta de Kardec. Lembrai-vos de que, a vosso pedido, há 5 anos atrás, no mês de fevereiro de 1860, fizemos um estudo sobre vós, estando ainda vivo. Naquele momento, o vosso espírito estava desligado para vir conversar convosco. Ele desencarnou em 1865. E aqui ele está dizendo: lembrai-vos de que, a vosso pedido, há 5 anos, no mês de fevereiro de 1860, fizemos um estudo. Fizemos um estudo sobre vós, estando ainda vivo. Ok, estava vivo. Naquele momento, o vosso espírito estava desligado. Ou seja, ele estava num cômodo, dormindo, e se desligou, desdobrou do sono físico. Fizeram uma experiência. E aqui Kardec destaca que isso está descrito na Revista Espírita do mês de março de 1860. Quem quiser ir lá ver. Ok? Revista Espírita, março de 1860. Naquele momento, o vosso espírito estava desligado para vir conversar convosco. Quereis nos descrever, tanto quanto possível, a diferença que existe entre o vosso desligamento atual, totalmente desligado do corpo físico pela desencarnação, e o de então, aquela manifestação no desdobramento do sono físico ou de um transe, não é? Resposta: sim, certamente. Disso me lembro. Mas que diferença entre o meu estado de então e o de hoje? Que diferença? Muita coisa. Então, a matéria me constrangia, ainda com sua rede inflexível, fluido vital, não é? Queria desligar-me de maneira mais absoluta e não o podia. Hoje, sou livre. Um vasto campo, o do desconhecido, abre-se diante de mim, e eu espero, com a vossa ajuda e as dos bons espíritos, aos quais me recomendo, avançar e me penetrar o mais rapidamente possível dos sentimentos que ele faz sentir e dos atos que é necessário cumprir para transpor o caminho da prova e merecer o mundo das recompensas. Então, vamos repetir aqui. Hoje sou livre. Hoje sou livre. Um vasto campo, o campo do desconhecido, abre-se diante de mim, e eu espero, com a vossa ajuda e a ajuda dos bons espíritos, aos quais me recomendo, ou seja, aos quais eu peço ajuda, avançar e penetrar o mais rapidamente possível dos sentimentos que ele me faz sentir, o desconhecido, não é? E dos atos que é necessário cumprir para transpor o caminho da prova e merecer o mundo das recompensas. Esse caminho envolve muita coisa e muitas vezes retornar à reencarnação, não é? Que majestade que ele vê no mundo espiritual. Que amplidão, é quase um sentimento de assombro que domina. Então, quando fracos como somos, queremos fixar sublimes claridades. Interessante, porque ele quer avançar nesta visão, mas ele ainda não está forte de todo, não tem condições de todo para avançar o quanto quer, para fixar as sublimes claridades. Sublimes claridades. Pergunta. Numa outra vez, ficaremos felizes em continuar esta conversa quando quiserdes reaparecer entre nós. Resposta.
Respondi sucintamente e sem sequência às vossas perguntas. Não exijais ainda mais do vosso fiel discípulo. Gente, ele está desencarnado há 6 dias. Não estou inteiramente livre. Conversar ainda seria a minha alegria. O meu guia modera o meu entusiasmo. Então, ele não está sozinho, entendem? Está ali, com o Espírito cuidando dele. Então, o meu guia modera o meu entusiasmo e já pude apreciar bem a sua bondade, que é de Kardec, a sua justiça. Ah, não, no caso do mentor dele, não é? Ele já pôde apreciar a bondade do mentor e a sua justiça para submeter-me inteiramente à sua decisão. Então, ele é bem obediente ao mentor dele, rapaz ajuizado. Qualquer pesar que sinta por ser interrompido. Então, se ele é contido, ele obedece. Consolo-me pensando que frequentemente poderei vir assistir anônimo, incógnito, às vossas reuniões. Então, claro, porque ele não é visto, né? Está desencarnado. Algumas vezes vos falarei, algumas não, né? Eu vos amo e vos quero prová-lo, mas outros espíritos mais avançados do que eu reclamam a prioridade e devo me apagar, ou seja, ficar para trás, diante daqueles que consentiram ao meu espírito dar um livre voo à torrente de pensamentos que havia acumulado. Quer dizer, ele já teve a oportunidade de se comunicar, mas prioridade estava aos espíritos superiores trazerem os temas mesmo da codificação. E ele termina dizendo: deixo-vos, amigos, e devo agradecer duplamente, não somente a vós espíritas que me chamastes, mas também a este espírito que a esse espírito que consentiu que eu tomasse o seu lugar e que, quando vivo, levava o ilustre nome de Pascal. Então, ia dar a comunicação ali Pascal, mas Pascal cedeu o lugar para que ele falasse um pouco aos companheiros da Sociedade Espírita. Aquele que foi e será sempre o mais devotado dos vossos adeptos, Dr. Vignal. Olha que maravilha, que maravilha. Amanhã retornamos, projeto 15 minutos, o céu e o inferno. Até lá, muita paz a todos.